encontro? Muito diálogo, a gente também quer ouvir vocês, e preparamos aqui alguns slides, então a gente vai começar nosso último encontro de vocês também do programa, né? Último encontro do módulo, mas é o último encontro do programa. Então, preparamos um encontro bacana aqui de encerramento. Eu vou já compartilhar os slides, mas daqui a pouco eu descompartilho para a gente se ver de novo, que só de ter essas janelas aqui já dá um calor aqui interno, que é muito bom. Sempre pedindo para que quem está fechado abra, hein, gente? Depois, na hora de falar, a gente quer ver vocês. Último dia, né? A gente tem que se ver, pelo menos. Mas vamos lá. Então, estou compartilhando aqui com vocês os slides. Agora é uma hora que a gente não consegue se ver, mas vou então fechar aqui. Estou ouvindo, mas não estou conseguindo ver. Então, o nosso quarto... Estou acompanhando o chat, tá, gente? Quem quiser escrever, eu estou vendo. Isso. Nosso quarto encontro, 16º de vocês, e do nosso módulo de acolhimento pedagógico e bem-estar afetivo e social. Os objetivos para esse encontro serão apreciar a edição de um livro ilustrado, conhecer as questões colocadas no fórum sobre dúvidas e desejos de saber, conversar sobre as soluções para acolher com distanciamento, compartilhar ideias para os momentos de transição e encerramento de ano, as passagens, e encerrar nosso percurso. Então, vamos falar sobre cada um deles. A gente começa aqui com a apreciação de um livro ilustrado. É o nosso alimento literário. Vocês viram que todo encontro a gente assegura esse momento, às vezes mais de um. A gente tem falado sobre isso, a importância desses momentos em que a gente se conecta de uma forma mais direta e próxima com os elementos da cultura. E esses alimentos, sejam literários, visuais, eles são substâncias, né, para o nosso trabalho na educação. E eu tenho que dizer, só um parênteses aqui, que eu estou fazendo uma obra no apartamento de cima, aqui no apartamento, então às vezes tem um barulho, se incomodar, vocês me falam, eu vejo aqui um jeito talvez de mudar de lugar, mas enfim, vou continuando aqui. O alimento de hoje, ele é muito simbólico, né, do momento que vivemos, que o nome do livro é Sem Abraços. Então, foi até um material, assim, né, não o livro, mas o vídeo que foi feito a partir do livro, foi um vídeo que rodou, circulou bastante nesse tempo, e a gente achou que seria interessante trazer aqui para dividir e compartilhar com vocês, mesmo quem já recebeu, acho que é uma forma da gente trazer para esse grupo que tem esse nome, né, do acolhimento, e que tem essa missão, que a gente está mirando o tempo todo as formas de acolher, formas de abraçar, sem ser um abraço convencional. Então, o Chris Riddell, que é o autor, ele nasceu na África do Sul, cresceu e vive na Inglaterra, é um cartunista, ilustrador, escritor de livros infantis, e ele escreve, né, na apresentação do livro, o seguinte sobre esse livro, que enquanto ele desenhava, os abraços alegravam seu coração, né? Vou ler como ele leu, né? Na primeira pessoa. Enquanto eu desenhava, esses abraços alegraram meu coração. Espero que esse livro leve alegria a todo aquele que necessite de um abraço. Chris Riddell. Então, a ideia é indicar o livro, que é muito bonito, não só pela temática, pela ideia e pelos desenhos, que são sensacionais, cheios de detalhes. A gente tem esse vídeo, que foi esse vídeo que circulou. Eu vou pedir, Teca, para você me ajudar, porque eu não consegui rodá-lo aqui mesmo. Desculpa te falar agora, não fui uma boa companheira nesse momento. Não, sem problema. Mas, enquanto isso, eu vou trazendo, que assim, é um vídeo, tem uns 4 ou 5 minutos, e a gente vai assistir, que é sobre esse livro. Eu Sem Abraços, Bia? Isso. Vê se entrou aí, tá. Bia. Opa, vamos. É que aquela hora eu fiquei com problema de som, né? Mas vamos ver se agora tá bom, Bia. Ó. Começa a rodar. Sim. Tudo bem. Tá, então vamos lá.
Eu vou começar. Coloca no máximo do volume. Creo que es mucho más que un libro, que aunque es chiquito, del tamaño casi de mi mano, tiene algo que es grande. Não deu, não deu. Teca, não tá dando. É melhor. Quer que eu coloque aqui? Ricardo. Acho melhor, Tá. Ricardo. Só um minutinho, então. Tá. Mas Parei eu aqui, tirei compartilhar até que eu vou colocar o do YouTube aqui, meninas. Um momento, peraí. Share coisa, screen. né? Mas começou bem. Não tem problema não, Teca. Ó, foi aqui. Compartirles un libro, que creo que es mucho más que un libro, que aunque es chiquito, del tamaño casi de mi mano, tiene algo que es gigante. Se llama 100 abrazos y tiene ilustraciones de Chris Reidel. Como una manta abrigada en invierno y té caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Como una manta abrigada en invierno y té caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Como una manta abrigada en invierno y té caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. É lindo, né? É uma coisa. A Carla escreveu aqui no chat que eles usaram esse vídeo. Que legal, Carla. Que bacana. Você quer compartilhar? Quero, então. Quando a gente recebeu esse vídeo no início da pandemia,
A gente achou lindo, né? Todo mundo se emocionou. Aí fizemos a tradução e compartilhamos nos grupos das famílias como uma forma de acalentar, de acolher, e mandamos uma mensagem para as famílias. Foi muito legal. Muito bom, muito legal. Ô, Bia, deixa eu aproveitar que eu estou aqui falando, né? Que para a gente ontem e hoje foram dias muito felizes, que nós fomos convidadas pelas formadoras de GIPED, nós e o Seis Jardim Primavera, a apresentar as nossas ações pautadas na formação com vocês. E foi muito bacana. Os elogios, ontem quem participou foi a Lica e hoje foi a Lucila. E nós utilizamos a nossa fala, uma frase que você utilizou em uma das nossas formações, que marcou muito a gente, que foi o disparador para as nossas conversas. Que é aquela que você dizia que a gente está vendo a escola como um local perigoso, que a gente não pode ver assim, né? Que é o lugar de desenvolver novos afetos. Então, eu queria deixar registrado, já que é o último encontro, que foi muito significativo para a gente. Que bom, Carla, que legal, muito bom, é isso mesmo, né? Precisamos pensar, e a gente acho que hoje é um encontro também para falar sobre isso, né? A gente acabou de fazer um encontro com outro grupo que trouxe seus medos de uma forma ainda mais acentuada, e a gente se ter aqui, né? Se ter uns aos outros aqui nesse momento, para a gente assentar melhor esses afetos e abrir a escola, né, devolver a escola, essa outra coisa que a gente vem discutindo também, vamos devolver a creche, vamos devolver a escola para as crianças, como é que a gente devolve, de forma que todo mundo continue a se sentir seguro, né, não é para a gente fazer nada, né, de forma irresponsável, de forma, acho que estamos numa situação, né, agora em dezembro, diferente da que a gente estava em agosto, do ponto de vista das informações, do ponto de vista do conhecimento que a gente construiu, e isso nos coloca numa outra condição. Então, pensar sobre como é que a gente vai, né, enfrentar o retorno, abrir a escola, devolver a escola, né? Não é, a escola não desapareceu, eu acho que vocês estão trazendo isso o tempo todo, olha, a escola não desapareceu. As educadoras estavam presentes o tempo todo, todos nós com as famílias, não desaparecemos, isso foi muito importante. Agora, tem uma experiência que acontece na escola, na creche, que não acontece em casa, e que está acontecendo, né, de uma forma, assim, muito, aí sim, perigosa, né, em muitos lugares, quando a gente soube de 17 bebês sendo recebidos por uma família, uma pessoa que recebe diariamente 17 bebês para que as mães possam trabalhar, aí sim é perigoso, né. Agora, isso que a gente está vivendo agora com tanto cuidado, tantas formações, vocês, a gente começou, né, Cida, esse encontro falando do nosso cansaço de tanta coisa que vocês estão produzindo, porque ninguém parou um minuto, porque quer reabrir, quer pensar como faz esse trabalho, né, no sentido de do mais seguro possível. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, eu vou compartilhar com vocês de novo aqui sim, estão aqui as imagens, só entrei aqui dos abraços. Vamos falar um pouco sobre, de novo, o nosso assunto, que a gente está bem fincadas, né, nesse assunto do acolhimento, pensar nesses abraços que podem acontecer, né, sem ser que tipo de acolhimento, essa foi uma questão muito presente no fórum, e vamos, então, olhar ainda para os nossos medos, que esse é o encontro para a gente falar sobre isso. Esse é um módulo para a gente falar sobre isso, né? Gente, eu coloquei lá no chat, alguém colocou o link do Sem Abraços, é esse mesmo, do YouTube, mas a gente também já colocou lá na sala, tá? Lá no ambiente virtual da gente, na sala de descanso, esse vídeo já está lá, se vocês quiserem rever e usar, tá bom? Joia. Bom, nós terminamos, né, no último encontro, deixando algumas questões no fórum que diziam respeito às questões que permanecem, né, e permanecem, enfim, ainda como desafios e perguntas que vocês não se sentem ainda tão seguras com as respostas, com os caminhos. Então, as questões foram o que desejam saber, o que precisam nesse momento e quais seriam as melhores contribuições para o último encontro. E aí, nós recebemos aqui algumas questões que a gente organizou em duas partes. A gente vai falar agora da primeira parte,
e ouvir um pouco vocês, depois a gente segue para a segunda parte. Acolher no novo normal. Essa foi a temática dessa primeira parte. Então, como fazer um trabalho bem feito dentro dos protocolos de retorno, que inclui distanciamento físico, que possamos acolher bem a todos, diariamente, desde quando abrimos o portão da unidade, a questão de querer apertar nossos pequenos, beijar, acalentar durante um chorinho. Então, como fazer esse trabalho nos protocolos, mas entendendo que o nosso trabalho também é acolher, apertar, né? Apertar fofinho, né? Estranho falar apertar, acalentar. Outra pergunta, como lidar com nossas aflições e incertezas para um novo ano escolar que a todo momento se é falado em um novo normal? Como garantir momentos de brincadeiras para os berçários depois do retorno? Para o reinício, como acolher e acalmar as famílias? Então, essas foram questões que apareceram e que a gente organizou dentro desse primeiro bloco. Então, seguir os protocolos e acolher ao mesmo tempo, é possível? Como faz isso? Como a gente vai lidando com o tempo todo, a gente tem novos medos, aflições, né? E como é que a gente também lida com isso? As brincadeiras no berçário, se isso é possível fazer, essa história do manuseio, de compartilhar materiais, e o acolhimento às famílias. Então, a proposta agora, pensar nessas questões, é a gente começar esse diálogo com vocês ouvindo. Quer dizer, como é que vocês responderiam? A gente quer relançar as questões, né? Elas foram colocadas, acho que tem uma expectativa de aproveitar esse espaço para buscar caminhos, respostas, e a gente quer relançar agora para ouvi-las. O que a gente foi construindo de conhecimentos até agora que nos permitem, nos ajudam a responder essas questões? A gente volta, tem um retorno, como é que a gente faz isso com o protocolo? Vai funcionar, não vai funcionar? As incertezas? Então, eu vou descompartilhar aqui os slides para a gente circular a palavra em relação a essas perguntas. E aí, gente, o que vocês responderiam? O que a gente já poderia dizer? Alguém pergunta isso para vocês. Como é que vocês começariam a resposta? Não precisa ter a resposta completa, saber de tudo, mas o que é que de imediato vocês acionam? Assim, os protocolos com acolhimento funcionam? O que eu já sei, o que eu ainda não sei, né? O que me parece que já é posso falar como uma afirmação, e o que eu coloco como dúvida? Eu gostaria de fazer uma colocação. A nossa entidade, nós somos 3 creches e a gente tem, nesse período de pandemia, conversado muito, né, os gestores, junto com a gestão da entidade. E é uma preocupação muito grande, medo de contágio, medo de um monte de coisa, muito medo, muito medo, muito medo. E quando eu e a Lucimara nos inscrevemos e fomos contempladas a participar do projeto com vocês, nós ficamos muito felizes, porque nós trouxemos os nossos medos, e a cada encontro a gente levava alguma coisa que trazia uma luz para o grupo, para o nosso grupo em particular, da nossa creche, e para as demais creches. E o que a gente começou a fazer foi a pegar, a destrinchar mesmo, pegar detalhes por detalhes do protocolo emitido por SME e tentar imaginar todo aquele protocolo no nosso dia a dia. Mas, assim, projetar mesmo, procurar projetar o máximo possível daquilo que a gente lia, daquilo que a gente via aqui, e daquilo que a gente ouve de experiência de outros países através da mídia. E a gente conseguiu, nós estamos terminando de fechar um protocolo não distante do que já existe, que também seria utopia, a gente fugir daquilo, já que tem um embasamento, né? Pelo menos é o que diz, que existe um embasamento da área da saúde, que a gente realmente acredita que tenha.
mas tentando minimizar e visualizar como que isso tudo funciona. A gente está fechando agora um protocolo onde tem a cara da nossa unidade, no sentido da parte física, porque nem tudo que está no protocolo casa com a parte física, o nosso prédio de andar. Então, a gente tem muitas repartições, muitos detalhes, a gente não tem uma área verde, a gente não tem um monte de outras coisas. Então, como é que isso funciona para a gente? Então, a gente, da parte pedagógica, a gente está fechando, conversando com as famílias, e a gente tem um espaço público, que é um canteiro bem largo, grande, no final da nossa rua, que é uma rua bem curtinha, e já estamos conversando com a comunidade para que a gente possa usar aquele espaço, aumentar o nosso espaço físico, no sentido de conseguir manter um distanciamento sem que ele seja tão traumático, tão doloroso. Está começando a surtir efeito, porque a gente está conversando, a gente vai ouvindo. Eu moro no bairro, eu sou quase caseira da creche, que eu moro 2 números abaixo da creche. Então, eu conheço muita gente no bairro, todo lugar que eu vou a pé, eu encontro 10, 20 pessoas, e a gente vai conversando com a comunidade. Eu acho que vai rolar, né, esse espaço para nós. A gente já tinha um projeto, já de alguns 2 anos, já seria o 3º ano, a gente fecha, com a autorização da CET, a gente fecha o nosso espaço de rua, que é uma rua morta, não tem grande movimento, então a gente consegue aumentar o espaço físico da creche, a gente consegue sair do muro da creche. A gente também está se organizando da parte pedagógica, eliminando algumas brincadeiras e brinquedos e materialidades que são difíceis de se fazer uma higienização. A gente está aumentando o número de materialidades e conscientizando os professores e funcionários sobre as quarentenas dessas materialidades. Eu acho que esse é um ponto muito importante, a gente conhecer como é que a transmissão do vírus acontece e o que a gente pode fazer para combater o vírus e não os relacionamentos. Então, se a gente sabe que uma criança está brincando com um brinquedo plástico e ele pode ser lavado imediatamente, ele será colocado para ser lavado e higienizado. Porque logo no começo, meu Deus, o que a gente vai fazer? A base do nosso trabalho é livro, né? A gente não vai trabalhar mais com livro, as crianças enlouquecem. Eu recebo áudio de criança dizendo assim: tia Cida, cadê o meu livro? Não vai ter mais livro? Gente, isso corta o coração, faz a gente chorar. E aí, sabendo que pode-se sim trabalhar com livro, desde que eu respeite as quarentenas das materialidades, isso trouxe um conforto enorme. E aí a gente consegue projetar os espaços para que as brincadeiras aconteçam. Então, a gente não vai mais, pelo menos por enquanto, brincadeiras onde há o confronto físico, a aproximação. Existem brincadeiras que você pode fazer todo mundo espalhado. O conto não precisa mais todo mundo ficar em cima. Então, a gente começa a pensar no que a gente fazia e modificar, transformar aquilo que se fazia para o momento atual. Lembrando sempre que, toda vez que eu pegar um brinquedo, lavar as mãos, porque criança não usa álcool gel. Então, é trabalhar esse conceito, esse novo comportamento com as crianças. Eu acho que isso vai ajudar muito no nosso trabalho. Eu não sei se ele é perfeito, eu não sei se ele é o ideal, mas é o que a gente está pensando nesse momento. Muito legal. Eu acho que a gente podia ouvir essa gravação
e escrever, né, Teca? Porque eu acho que você fez uma síntese muito legal, Cida. Eu vou passar a palavra para a Liane, e só para fazer... escrevi, Bia, mas ela também já adiantou um monte de coisa que a gente já escreveu nos próximos slides, para complementar. É verdade, super. Ela foi trazendo, eu acho que essa fala, combater o vírus e não os relacionamentos, é muito importante. Acho que ficou muito bacana. Como é que a gente consegue planejar um espaço seguro, né, do ponto de vista da segurança sanitária, daquilo que nos protege de um risco, mas vive o encontro, vive a relação que acontece ali na experiência direta com o outro, nas interações que a gente precisa promover dentro do espaço da creche da escola. Então, acho que você trouxe várias, né? A avaliação, análise dos espaços, que espaços eu tenho, consigo batalhar por outros, quais, não tenho um espaço tão generoso, não é verde, para onde eu vou, né? Quer dizer, foi nessa conquista de novos espaços. As informações, a gente passa muito por isso, de novo, acho que esse é um fio para a gente ir levando até o final aqui, que é o conhecimento, né? O fato da gente cada vez conhecer um pouco mais. A gente conhece muito mais hoje do que a gente conhecia em agosto. Sabemos mais da doença, sabemos mais da nossa própria segurança, dos cuidados, e isso nos ajuda a ter mais condições de reabrir, né? Pensar, bom, como é que é o uso do material, qual é o uso, como que é feita a higienização, né? Qual que é por onde mesmo se transmite, o que é mais perigoso, que a gente precisa fortalecer e redobrar os cuidados. Acho que você trouxe questões muito importantes. Eu queria passar para a Liane, que está com a mão levantada. Não sei se foi sem querer, mas Liane, você está por aí? Você quer trazer alguma contribuição? Não sei. Então, enquanto a Liane aparece, se alguém mais quiser falar. Eu queria marcar isso que vocês colocaram, de que quando a Cida fala, né? O protocolo que tem a cara da nossa unidade. Lembrar que a gente está a nível nacional essa ideia, né? O que é a Base Nacional Curricular Comum? Ela é a base. O que é a ideia? Cada estado faz o seu, o município faz o seu, e depois cada unidade faz o seu. Quer dizer, tudo tem que ser adaptado à realidade e à população, né? E à história. Então, isso é fundamental. Eu gostei demais também, né? Que acho que essa é o encarnar, né? O protocolo encarnado ali no seu lugar, nas suas, né? Nos seus espaços, na sua equipe. Muito importante. O que mais? Hoje é roda de conversa, gente. Vamos pôr a conversa na roda. Podem trazer também as dúvidas, assim, a gente começou com esse lugar bom aí que a Cida já traz para a gente, de alento, né, que é de um lugar seguro, de, tem isso, vamos lá limpar, vamos quarentenar os materiais, vamos continuar usando, mas sabendo que precisa quarentenar, ver espaços, né, projetar brincadeiras nos espaços, né, o que mais que a gente pode pensar ali para responder aquelas perguntas que foram colocadas pelo próprio grupo no fórum, e dúvidas também. Esse problema do Zoom também é aguentar o silêncio, viu, gente? O Zoom a gente não aguenta muito. A gente fica sem saber. A gente fica sem saber se o povo está aí, porque tem umas que eu estou vendo a cara, que fica balançando, que faz expressão, e quem não está aí, a gente não sabe. Esse negócio desses silêncios aqui, a gente vai começar a falar aqui. Bom, seguimos? Já que ninguém fala, vamos lá. Tem mais uma coisinha que eu gostaria de colocar. Eu falei muito da parte pedagógica, né? Mas dentro desse protocolo, a gente também procurou fazer, trazer para mais perto da criança todo o grupo dos operacionais, né? Então, a gente teve um treinamento mas intenso mesmo,
de muitas horas, né, em vários dias, muitos dias, por semana, com a nossa nutricionista. E quando ela saiu de licença gestante, ela deixou alguns vídeos que ficaram para retomada daqueles protocolos, dos POPs, etc. e tal. E aí eu aproveitei em alguns deles para trazer algumas outras coisas que também saíram daqui, né? De todo o trabalho que a gente vem recebendo, das informações que a gente vem recebendo, e para fazer um trabalho de conscientização dos operacionais. Porque, às vezes, é muito fácil para o operacional, que ele está de fora, né, olhando o professor trabalhar, e ele achar que alguma atitude do professor não está... eu não faria assim, eu não diria assim. Só que só quem está ali, na lida com a criança, que conhece melhor a criança, que lida diretamente com a criança, é que sabe de algumas dificuldades. Eu, há pouco tempo, eu tenho quase 15 anos nessa creche como diretora. E eu tenho uma funcionária que está comigo anterior a mim na creche. Ela passou de auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, ficou cozinheira há mais de 7 anos. E 4 anos atrás, ela voltou a estudar, terminou o 2º grau, último ano. E aí eu falei para ela, e agora? Você vai ficar só nisso? Né? E aí ela resolveu voltar a estudar, fez pedagogia, excelente aluna no curso de pedagogia, e aí veio a oportunidade e ela começou a trabalhar como professora. E aí veio a fala, nossa, esse lado de cá é diferente do lado de lá. E quando ela me falou isso, o ano passado, que foi quando ela começou a trabalhar como professora, aí veio, isso ficou muito marcado para mim. E quando entrou a pandemia agora, eu falei, tá na hora da gente trazer todo mundo para dentro, para o chão da escola de verdade. Trabalhar a conscientização dos operacionais, porque todo mundo precisa de todo mundo. Só que este momento a gente precisa muito mais de todo mundo. Então, se o brinquedo que auxiliar de limpeza precisa fazer em termos de higiene, se ele não for bem feito, não adianta a gente dizer que esse material ele trabalhou se o outro não fizer bem feito. Preciso que todo mundo tenha consciência do trabalho que ele tem que ser perfeito para se evitar a contaminação. Então, a gente trouxe muitos questionamentos da parte pedagógica para os operacionais, para que eles possam compreender muitas coisas. E muitas dinâmicas, a gente acha que não, mas dá para fazer muita dinâmica através desta ferramenta de comunicação. A gente fez um bom trabalho, eu acredito, de conscientização. E hoje, por exemplo, a gente falou sobre a comensalidade. É uma palavra que se ouve, mas não se sabe o que é. Então, qual a importância do papel dos operacionais nesse momento de alimentação? Qual o papel dos operacionais nesse papel de retorno, né, de um modo geral? Não é porque ele é auxiliar de limpeza que ele não pode ver, não pode entender, ele tem que se manter distante, não, ele tem que ser aproximado do grupo, né, trazer ele para dentro da roda, para que ele possa entender. Então, todo o trabalho que vocês nos proporcionaram, né, cada um nos seus grupos, ajudou muito, muito mesmo, a gente conseguir desenvolver esse papel. Que bom, Cida. Que bom, e acho que você trouxe algumas coisas que eu gostaria de fazer um comentário, assim, a primeira, acho que até essa questão, bonita história da trajetória, né, da sua funcionária, e acho que tem uma questão que é como a gente também nomeia. Eu sempre fico pensando, às vezes eu entro em escola e falo, aqui esse é o inspetor, esse é o vigilante, né, que é a pessoa que está dentro da escola no corredor, ajudando os alunos. Vigilante, numa escola tem que ter um vigilante no corredor, né, esses nomes que grade curricular, aqui é a grade curricular, grade,
Por que é uma grade, meu Deus? Né? E também operacional. Eu fico pensando que numa escola, todos que trabalham numa escola são educadores. Né? A gente poderia pensar nisso, porque quem está lá dentro da cozinha são atribuições diferentes, mas todos são responsáveis, são corresponsáveis, né, por fazer a escola acontecer nas suas diferentes áreas, campos, experiências. Então, envolver todos, né, numa situação como essa é fundamental. E aí nós todos aqui trabalhamos muito na perspectiva da formação. Né? Quer dizer, a ideia é que a escola, a creche, sejam espaços de reflexão sobre a prática do que a gente faz, cada vez mais os profissionais entendendo e compreendendo a própria prática, tendo mais condições de falar sobre ela, de tomar decisões. Agora, a gente está num campo, nesse momento de viver, né, no meio da pandemia, em relação a alguns cuidados, que aí virou um treinamento, que não é formação, é outra coisa, é mudança de hábitos, que prescinde da reflexão, porque formação é o contrário, ela é organizada em torno da reflexão, pensar sobre, né, alimentos literários, por que todo encontro tem alimentos culturais, literários? Porque não só abrir um campo em que a gente vai se relacionando com a prática, com o conhecimento, de um outro lugar, né, que é um lugar que a gente acessa o afeto, o sensível, né, a gente acessa a nossa imaginação, nossos sonhos, e isso nos dá uma outra compreensão da realidade. Mas, nesse caso, a gente também está falando de treinamentos. Para mim, foi algo muito novo. Pessoalmente, tenho que dizer para você, pensar assim, treinar, é entrar na creche e amarrar o cabelo, é colocar aquela máscara, não mexer na máscara, né? É a higienização o tempo todo, e aí é todo mundo que faz a creche acontecer, a escola acontecer no mesmo treinamento. Então, acho que primeiro você conta de um percurso de formação, que é muito bonito e que acontece porque essa pessoa encontrou você, né? Isso também é sempre bonito a gente pensar, como são pessoas que vão definindo os processos de formação do outro, né? E eu sempre brinco com isso, a gente olha, né, quando a gente olha para o nosso próprio percurso, a gente vai identificando quem foram as pessoas que nos ajudaram a fazer esses deslocamentos de conhecimento. E a tendência é que a gente grude nessas pessoas. Eu não sei vocês, mas eu grudei em algumas pessoas na minha vida, porque eu sei que essas pessoas me pegaram na minha mão e fizeram assim, né? Me ajudaram a me deslocar. E você faz isso com essa pessoa. E é um pouco essa a ideia de a gente viver educação. Por que a gente escolhe essa área? Né? Isso é bom de fazer, isso é muito bom de fazer. E ao mesmo tempo que a gente está tendo que combinar a formação, porque pensar em acolhimento, falar de escuta, falar das questões pedagógicas, retomar isso tudo, são valores que sempre existiram e que agora estão potencializados, porque mais do que nunca as narratividades entram em ação, a imaginação, a literatura, o brincar, né? Mas isso é formação. Agora, máscara, mão, né? Como preparar a comida, como oferecer, como servir, isso é treinamento. Né? Ô, Bia, eu gostaria de fazer um comentário, posso? Claro. Quando a Cida fala sobre essas questões, é uma realidade que a gente também vem vivenciando aqui. E aí, realmente, me fez lembrar de uma situação que a gente aprendeu e isso não pode passar, né? Que é muito claro para nós agora. Que todas as pessoas que realmente fazem parte da equipe são importantes e podem compartilhar os seus saberes, né? Com a criação do comitê e a participação de todas, né, nesse processo, a gente percebeu quão falha a gente é no nosso dia a dia em relação a essas formações, a isso que acontece nessa dinâmica do dia a dia. Por exemplo, não é só a equipe de apoio que precisa entender o trabalho pedagógico, mas do outro lado também, porque muitas vezes essas técnicas, esses procedimentos que o pessoal da cozinha e da limpeza tem, e que é o correto, as professoras enxergam como chato. Ai, muito chato, mas tem que ser assim. E aí, quando elas têm a oportunidade de compartilhar e entender todo esse processo, um começa a aprender com o outro e vê que realmente todas essas ações são necessárias para um bom andamento da unidade. Então, assim, uma coisa que para a gente foi muito forte nesse período, a gente até compartilhou hoje nessa formação, é esse ressignificado de equipe e pertencimento. Porque é um grande desafio enxergar equipe e ter uma equipe de verdade, né? E com esse trabalho do comitê, nas nossas reuniões, todos tendo voz,
e que um vai entendendo esse processo que o outro faz nesse nosso dia a dia, ajudou muito as pessoas é o que eu falo, tirar a venda dos olhos, né? Porque realmente a gente se ressignificou e começou a se enxergar diferente umas com as outras, né? Entender o trabalho do outro, que é tão importante quanto o meu. Nossa, muito bonito isso, Carla. Bonito e importante, né? Que é perfeito. É isso eu mesmo. costumo chamar esse trabalho de respeito. Nós precisamos aprender, alguns reaprender e outros ressignificar o sentido da palavra respeito. Falta muito dentro do trabalho, todos os trabalhos, acho que em todo lugar a situação é de muito desrespeito. E eu acho que este momento que nós estamos vivendo é um momento de se respeitar. Porque se eu não uso máscara, eu não estou prejudicando só a mim, eu estou prejudicando outros. Então, se eu não me respeito, eu não consigo respeitar o próximo. Então, é um trabalho de respeito. E é bem legal, é bem forte, porque você mexe com sentimentos também, não só com conhecimento. É isso, Cida, a respeito, acho que você fechou com chave de ouro. Eu queria destacar da Carla essa coisa, os ganhos da pandemia é isso. A gente está falando de coisas como se fossem novidades, mas que não são, né? A higiene, os cuidados com a saúde e os cuidados com a formação da equipe e com essa visão de gestão democrática e compartilhada. É isso. Vamos seguindo, porque acho que tem bastante. A gente queria ouvir todo mundo, mas acho que a gente vai complementando aí na nossa fala. Segue, né, Bia? Vamos sim, vamos lá, gente. Então, nós ouvimos aqui os grupos. Acho que... Agora foi. Bom, aqui nós fomos fazendo uma síntese, né, de alguns pontos importantes que vão respondendo também, ajudando a responder, além do que a gente já organizou agora com essas contribuições da Cida, da Carla. Mas tem essa história do colo e dos afetos, porque é um assunto presente, é o assunto de como acolher em protocolos, né? Como acolher e dar o colo, os abraços que a gente viu. Então, aqui é um slide mais para recuperar algumas coisas. A gente está falando isso que a Teca disse agora há pouco, também, né, trazer de novo. Quer dizer, não tem novidade, mas tem algo que a gente reativa, aqui, né, a gente está reeditando algo num contexto diferente. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, o colo e os afetos são elementos fundamentais e muito presentes na rotina de vocês, no projeto pedagógico de vocês, né? E ali na prática. Então, por quê? Né? Porque a gente sabe que a constituição, né, de um sujeito, quer dizer, o bebê, que é um sujeito, pequeno sujeito, está chegando aqui no mundo, e que está em constituição, né, se constituindo como um sujeito. Né, e isso, o que é fundamental? A experiência corporal, que seja segura, né, que traga essa segurança, essa sustentação de um bem-estar corporal, de permanência, de constância. Então, isso já é um campo fundamental, né, de valor e de prática. E também a gente traz, né, como um valor a vinculação do adulto e da criança. Né? Quer dizer, quem é que acompanha esse bebê? Quem que acompanha a criança? Quem são esses adultos? Tem algum microfone, Teca? Eu estou procurando aqui, vou apagar. Eu não sei por que eu descompartilhei. Vou voltar aqui. Peraí, pronto. Então, a gente estava falando desses adultos que acompanham as crianças, né, e que são responsáveis por oferecer essa sensação de segurança, né, essa boa experiência aí de um bem-estar. E a gente tem vivido uma época que aí é a história dessa tensão que a gente está vivendo já há 8 meses, né, entre a necessidade da gente abrir a creche, abrir as escolas por uma privação que a gente vem observando das crianças, né, e ao mesmo tempo dos riscos e tudo mais, é disso que a gente está falando, de cada vez a gente conhecer um pouco mais, saber qual a experiência segura que a gente pode oferecer, porque um fato que a gente parece que acho que unânime aqui entre nós,
é que o bebê não pode ter um colo só, né? As crianças não podem ter um colo só. Nós não podemos ter um colo só. E a gente está vendo que foram muitos meses em que os bebês tiveram um colo só. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer, o quanto que a presença desses outros cuidadores que nos ajudam, né? Que ajudam o bebê a se constituir como um sujeito, que ajudam no desenvolvimento, né? Que ajudam que à medida que ele tem essas interações, ele vai conseguindo se fortalecer, vai conseguindo, né, se organizar internamente e cada vez ser mais potente para novas interações. E a gente está nessa época de um colo só. Então, a defesa, né, da vinculação, da experiência muito voltada para o corpo, uma referência teórica que a gente tem trazido, né, e a gente tem ouvido bastante nesses últimos meses também, sempre foi uma referência, agora ele volta com mais força, é o Winnicott, que é um pediatra, psicanalista, né, foi um pediatra psicanalista, e ele desenvolveu um conceito do holding, que é a ideia mesmo de segurar, né, do holding, assim, de segurar, de um suporte físico e psíquico oferecido ao bebê pelo seu cuidador. Essa ideia, ele defende esse conceito, né, como o quanto é fundamental, o quanto é importante, né, para que as crianças se sintam seguras e psicologicamente acolhidas. Então, tem um primeiro momento que é muito ligado ao corpo, né, a esse bem-estar físico. A criança vai crescendo e também essa necessidade da sustentação, né, dessa sensação de segurança, vai se deslocando, né? Ela, além do físico, que permanece, mas também tem outras possibilidades. Então, vou seguindo aqui, acho que aqui é uma outra síntese importante para a gente retomar, né? Acho que esses são elementos muito presentes aqui nos nossos encontros, em outros módulos também. A gente está o tempo todo falando desses 3 M's, né? Desses 3 protocolos inegociáveis, que é da máscara para os adultos, para as crianças a partir de determinada idade, o distanciamento e as mãos, né? A higienização das mãos. Então, isso passa mesmo por treinamento, por algo que a gente não consegue mais não fazer, né? Então, é como foi tanto a história do cinto de segurança, outras coisas que a gente pode lembrar na nossa vida, né? Quem passou por usar cinto na época de que não usava cinto, depois usou cinto. E agora também, agora tem algo que vai fazendo parte da vida, e que seria muito bom que continuasse, porque isso que também foi falado aqui, acho que foi Teca que também trouxe, de que algumas coisas que a gente está dizendo agora, elas sempre foram importantes. A higienização sempre foi um ponto importante, né? E dizem que os brasileiros o povo brasileiro é um povo que é de tomar banho, toma muito banho, né? Conhecido por tomar muito banho, mas não por lavar as mãos, que a gente, quem sabe esse seja um legado dessa época, né? Que a gente cuide mais da higienização, porque é cuidar de si e cuidar do outro. É a mesma coisa de usar máscara, né, em situações pós-pandemia, mas quando você não se sente bem com alguma doença infecciosa, que use máscara. Então, aqui, gente, são campos da gente pensar já naquilo que nós sabemos. É possível, na história de protocolo e acolhimento, é possível pegar no colo? É. Com que condições? Que o adulto proteja sua boca e seu nariz, porque essa é a questão mais perigosa que a gente tem visto como um risco maior de transmissão pelas vias aéreas. Então, muito importante que pegue no colo com máscara, né, que não colhe o rosto na criança. Aí são as técnicas que a Damares tem trazido, né, como é que a gente pode pegar de costas, como que a gente pega também de frente, mas sem colar o rosto, e garanta a qualidade desse ato, transmitindo o conforto necessário para a criança. Então, aí tem que ser um colo de confiança, né? Nós falamos também ontem, uma coordenadora trouxe essa experiência de você também oferecer um colo nervoso, né? A gente fala colo, às vezes a gente pensa imediatamente em algo bom, e não necessariamente, né? Às vezes o colo é um colo nervoso, não é um colo inseguro. Então, há colos e colos. A gente está aqui defendendo esse colo muito cuidadoso do ponto de vista da proteção da saúde e um colo que a gente, de fato, acolha, né?
A mesma coisa em relação às brincadeiras. É possível brincar? É possível. Em que condições? Higienizando antes e depois da entrada das crianças. Os materiais de uso individuais guardados separadamente. Né? Não tem nada fácil aqui, né, gente? Estamos falando de coisas, mas que são cuidados, que a gente sabe que com essas condições a gente consegue retomar as interações. Os brinquedos e objetos quarentenados antes de serem inseridos. Então, um grupo, né, na lógica dos agrupamentos, se aquele grupo está usando um determinado ali acervo de brinquedos, para o outro grupo usar, é possível tanto quarentenar, né, fica lá 14 dias sem uso, aí tem que pensar no acervo todo que se tem e separando esses kits, e para o outro grupo poder usar. Esse controle, então, essa é a ideia do controle, né? A higienização das superfícies. Esse é um outro ponto também que precisa higienizar, mas cada vez mais a gente tem a notícia, né, as informações de que o grande risco da transmissão é mesmo pelas vias aéreas e que as superfícies podem contaminar, mas não é o principal motivo, né? Não é o principal risco que se tenha não é risco, esqueci a palavra, o principal transmissor, enfim. A ventilação, acho que isso combina muito com o que a Cida trouxe desde o começo, né? Fomos em busca de espaços abertos, a gente não tinha isso, não temos bons espaços externos, então essa é uma questão, tanto das trocas, às vezes, de janelas, que precisa acontecer nas salas, como também a exploração por novos espaços externos, quando possíveis. O controle do grupo permanente, que é a ideia da organização, né, de grupos que a gente faz o bolha, grupo ilha, cada um está dando um nome, mas a ideia desses agrupamentos que são feitos para que a gente possa acompanhar, né, numa situação de ter, por exemplo, uma família que conta que algum dos dois, pai e mãe, tem sintomas ou até já tem a confirmação. Então, sabendo que a criança, ela fica quarentenada, né, e que naquele grupo há a possibilidade de faz um acompanhamento. O que a gente também tem ali a favor, né, que vai nos deixando cada vez com mais uma sensação maior de segurança, é que as pesquisas que estão sendo publicadas, elas trazem que as crianças pequenas são menos transmissoras e adoecem menos. Isso dá um sopro, né, de esperança, tem um sopro aí maior de segurança. Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem acontecido abaixo-assinados de pediatras, médicos, no Brasil, fora do Brasil, trazendo esses dados e falando que as crianças pequenas são menos transmissoras. Bom, as brincadeiras... Oi, pode falar. Tá, aqui, voltar um slide. Para isso tudo que a Bia colocou, quando a gente reforça a questão dos 3 M's aí, é porque é o seguinte, a gente tem uma responsabilidade individual, né? É o mínimo que a gente consegue individualmente, é isso. O resto é como você tem falado, os recursos, os financeiros, físicos, políticos, isso a gente não garante de todos, estamos correndo atrás. Mas, então, a gente tem que pensar nessa segurança individual, que a gente pode garantir enquanto adulto e pessoa que está lidando com a situação. O resto a gente vai atrás, né? Essa é a ideia. E a outra coisa do colo, que é um assunto que eu gosto muito, quando a Bia passou, que aquilo que a gente colocou como segurança no colo é o seguinte, né? Não só os colos bons, os colos ruins, mas assim, quando eu vou dar o colo, eu vou, né, enfrentar essa situação de distanciamento dando colo, porque eu sei que ele vai fazer bem para a criança. Isso muda o comportamento, né? Se eu sei bastante, então eu vou dar ele com mais segurança, essa é a ideia. Enfim, e só por último, Bia, achei muito legal quando você lembrou do cinto de segurança, a gente está aqui falando de treinamento, de incorporação de hábitos, e realmente isso aqui está um horror para a gente. Mas aos poucos, tem gente que já está esquecendo que está de máscara, que aguenta mais tempo, a gente vai, né? Para o bem e para o mal, a gente vai acostumando com as necessidades. Você falou aí, deve ter mais coisa dentro do cinto, eu fui lembrando, né? A cadeirinha do carro, pirolei, que a gente não pode sair sem cadeirinha, criança, bebê no carro. Protetor solar, uma coisa que eu imagino, quem é da minha geração descascava 3 vezes na praia, né? E ia para o mar de camiseta com um monte de hipoglós, né? Hoje em dia a gente já tem o protetor, não só porque tem tecnologicamente, mas porque a gente aprendeu a usar, né? Enfim, os hábitos vão sendo incorporados.
Isso aí. Bom, sobre as brincadeiras, né? Que essa era uma pergunta também. Quer dizer, como é que é? Tanto acolhe? É possível acolher com protocolo? A gente está vendo que sim, né? A gente já tem esse campo todo de boas condições, de informações que nos ajudam a pensar no acolhimento, assim como as brincadeiras, né? Com os protocolos mínimos, dá para pensar nas brincadeiras para cada faixa etária, que inclui movimentação, a exploração, investigação, narratividade, a gente foi trazendo isso em todos os nossos encontros, né? Então, seja por brincadeiras que acontecem com algumas, que essa pergunta das materialidades, né? Sim, a gente organiza esses kits pensando nos agrupamentos, né? Precisa passar de um kit para outro grupo, aí pode quarentenar, se tiver uma equipe para fazer higienização mais pesada e de um dia para o outro com a higienização também é possível, mas às vezes tem uma questão de uma limitação de número de pessoas trabalhando, então é difícil higienizar tudo, aí quarentena, melhor, vai trocando. Então tem um certo desfalque, sim, né, gente? Não é a mesma sala que a gente sempre teve, o mesmo espaço. Mas é possível, né? A gente vai, e tem essa questão mesmo, que eu acho que a gente vai se acostumando, né, para o bem e para o mal, mas o fato é que o encontro, ele só é possível de acontecer agora com essas condições. Vamos fazer, né, vamos tentar organizar. Bom, o importante quando a gente fala dos direitos das crianças, né, e pensando nessa história de que encontro é esse, também é um encontro entre pares, é um encontro com espaço, é um encontro com outros colos, né, e não de um colo só, e é esse encontro do espaço que se organiza para as crianças ouvirem histórias, para as crianças brincarem, né, de jogos simbólicos e lidarem com arte, né, com desenho, com pintura, para que elas tragam e representem também um pouco do que estão vivendo. Bom, vamos seguindo aqui, né? O que substitui o colo. Aqui a gente tem várias ilustrações, como vocês estão vendo, que estão daquele livro que é uma belezura dos abraços. Esse, por exemplo, eu queria muito esse urso nesse momento, agora. Eu queria esse abraço desse urso. E aí, aqui, algumas substituições do colo, porque ao mesmo tempo que a gente falava agora, né, que tem colos que não são exatamente acolhedores, né, pode ser só um colo ali meio protocolar, um colo mais irritado, um colo que não está na segurança, não oferece a segurança que as crianças precisam, a gente pode pensar em outros recursos que a gente tem que são muito acolhedores também. A nossa voz, né, a possibilidade da gente construir narrativas. Eu sempre lembro, quando penso em acolhimento, em bebês que estão aprendendo a dormir, sem o colo físico mesmo, né, ou sem exatamente aquele balanço que se faz com um colo. E uma experiência muito boa é a voz, né, a possibilidade do bebê estar no berço, chorando, você vai até lá, não você vai pegar no colo, mas você pode conversar, né, e isso pode ser muito acolhedor, né, você agora... Olha, você está chorando, eu estou vendo, você quer um colo, acho que você tá cansado, você precisa dormir, e eu vou aqui, vou te ajudar a dormir, mas você também consegue. Quer dizer, tem algo que a gente vai narrando o que está acontecendo, com uma voz que está marcada e mediada pelo afeto, e aquilo pode ser um super acalanto, né? Assim como músicas, brincadeiras. Então, tem isso. Eu contei ontem de uma experiência de uma criança que tomou um tombo agora recentemente, e ela é uma criança de 4 anos, ela foi lá na quadra da escola que eu trabalho, e ela foi com a testa no chão, não conseguiu colocar a mão na frente, enfim, fez aí um galo que parecia uma laranja na testa. Então, o que se faz numa situação como essa? Tem, claro, uma situação que você precisa pegar um gelo imediatamente, precisou ir para, né, fazer um exame, mas até chegar lá, essa forma, né, de acolher, do cafuné, do afago, né, de coisas que a gente vai ir com máscara, né, tudo é possível. Acho que são situações que a gente vai enfrentando e que vai encontrando outras formas de acolher. Então, tem também o toque, né, o cafuné, a mão, os objetos tutores, que essa parte eu vou passar para a Teca, porque eu prefiro muito mais ela falando do que eu, que é muito mais
apropriada e bonito, que é a ideia do... Né? Vai lá. Os objetos tutores são aqueles que são... a gente está acostumado a falar dos objetos transicionais, objetos de apego, que é aqueles que as crianças trazem para a creche, trazem para a escola de casa, para poder aguentar essa transição, né? Para poder trazer aquilo que lhe é seguro lá de casa. Os tutores, eles não são escolhidos só pelas crianças, eles são objetos escolhidos pelo próprio espaço institucional. Então, a partir do momento em que eu ofereço alguns brinquedos e essa criança pode escolher um desses brinquedos, a gente co-escolheu, né? Escolhemos juntos. E eles são objetos tutores porque eles vão substituir esta presença de quem está faltando, né? E eles vão poder acompanhar a criança. Estamos pensando, por exemplo, de ter objetos que possam substituir os abraços, como a gente está vendo aí, o urso e a boneca. Então, assim, pegar uma boneca e falar, eu não posso abraçar você, mas eu vou abraçar essa boneca, né? Eu vou abraçar essa almofada. Ou mesmo, lembrei agora, quando a gente faz isso ao contrário, vou bater nessa almofada, já que eu não posso bater em você. Mas a ideia não é só essa, a ideia é isso, de substituir. É um recurso simbólico dentro das possibilidades da criança. Então, ele vai substituir aquela permanência de afeto que a criança não tem mais dentro da creche. Não é que ela não tem mais, né? Ela está dentro da creche, fora da família, num novo ambiente. Então, a gente precisa apostar nas coisas que as crianças escolhem, nas coisas que... Foi vocês que falaram agora, né, das cestinhas? Foi agora. Das cestas e que eles escolheram brinquedos da própria escola para levar para casa. Então, são os objetos que substituem aquilo que está faltando. Essa é a ideia. Muito bom. E o olhar aí, que já no chat, então acho que vocês já anteciparam, é isso mesmo, né? O olhar. Segue, Bia. Não, eu não sabia desse nome. Não consigo identificar super o objeto tutor, eu não sabia do nome objeto tutor, e é muito, muito, muito bom esse conceito. Bom, o olhar é outra coisa, né, gente? Do mesmo jeito que tem o colo, o toque, o olhar ele pode ser muito acolhedor, como ele pode ser devastador, né? Pode ser um terror, dependendo da forma como a gente olha e dependendo, né? Você significa um gesto com um olhar, você significa uma ação das crianças com o olhar, você acolhe com o olhar. Então, da gente lançar a mão dessas outras possibilidades que a gente tem de acolhimento. A imaginação, né, também é uma forma de acolher, quer dizer, brincadeiras que vão representando aquilo que não se pode ter nesse momento, então faz de conta, literatura, esses foram pontos que a gente tratou aqui, né, trazendo que já são valores, já estão muito presentes no projeto, na rotina, na prática, na experiência, né, e a gente quis também pensar como eles podem ainda ser mais potentes para atravessar um momento como esse. A gente não tem sentido tanta necessidade da arte, de alguma forma, literatura, filme, música, né, as lives de músicas foram muito importantes nesse momento, assim como esses encontros que a gente faz, esse de formação, mas eu quero dizer de rodas de leitura, então tem essa potência do ponto de vista do acolhimento. Bom, vamos seguindo aqui. O que garante os momentos de acolhimento das crianças e dos adultos desde a porta da escola? Aí tem esses elefantes aqui, né, gente? Não dá para aguentar. Não dá. É muito, muito lindo isso. E aqui também é uma síntese, porque acho que é uma forma de organizar algo que tem circulado muito entre nós, que também são valores e que agora aparecem ainda mais potencializados. A escuta, né? Escuta não no sentido analítico, não no sentido de ser reativa, eu escuto e reajo atendendo. Não, a escuta no sentido do lugar do outro, né? Há um lugar e há algo que acontece também num grupo quando se escutam, há uma identificação do problema do outro, há uma identificação no caminho que o outro traz. Então, a escuta também passa muito por o quanto a gente constrói conhecimento na presença do outro, né? E esse, mais do que nunca, tem sido um caminho importante da gente viver isso em equipe. A comunicação, vocês têm trazido muitas situações, exemplos e possibilidades de aproximação com as famílias,
passa pela comunicação, se já é importante no dia a dia, em situação de crise, ela se torna ainda, né, exponencial, assim, é uma coisa muito, muito importante, em qualquer situação de crise, que a comunicação seja presente, frequente e muito estrategicamente, né, com uma comunicação também acolhedora, estrategicamente afetiva, acolhedora, né, para o outro se sentir parte, se sentir próximo, circular informações, que é o que a gente tem feito bastante, cada uma por si, e nós também aqui juntas, que é se atualizar, se informar, entender o que se passa, como é que eu me sinto mais segura e faço a segurança do outro. A ampliação da relação de confiança na parceria família-escola, então está aí ligado ao item da comunicação também, aqui foram exemplos do que já foi feito, reuniões, painéis, entrevistas, e a manutenção dos cuidados compartilhados, né? Esses cuidados que não são flexibilizados, não podem ser, essa palavra que começa a rodar por aí, que é o relaxamento. Não pode, né, gente? Cuidados são cuidados sempre, precisam ser permanentes, não nada de relaxar. Essa questão de cuidados compartilhados, queria só fechar que, além disso, né, de ser, não pode relaxar, mas é assim, é lembrar que quando a gente fala precisamos manter a parceria com a família, é porque essa parceria, ainda que ela seja às vezes mal feita, não exista muita aproximação, existe um compartilhamento de cuidados, ou seja, nós estamos cuidando da mesma criança, né? Você lá na sua casa, eu aqui na escola, mas a criança é a mesma e o cuidado necessário é o mesmo. Então, a gente lembrar que por isso que a gente tem que fazer um aumento dessa parceria. Sim. É isso mesmo, é a ideia da aldeia, né? Não precisa de toda uma aldeia para educar uma criança, isso é muito, muito importante mesmo. Bom, gente, a gente vai fazer uma pausa agora, que é para uma avaliação do percurso formativo. Vocês já fizeram, vou descompartilhar, vocês já fizeram isso em um outro momento, na verdade, avaliar o programa, né? Vocês vão receber, a gente vai colocar um linkzinho aqui de um Google Forms, é um formulário simples, rápido, mas para vocês nos ajudarem a entender esse processo, como é que vocês avaliam. Então, acho que precisa colocar aqui o link, deixa eu... Você tem como pôr, Bia, porque eu não estou achando o link aqui. Tenho sim, um segundo aqui, deixa eu ver se eu... O Ricardo, acho que não está aí agora. Foi, gente, tá no chat, é só vocês clicarem em cima que o formulário já abre. Acho que em 5 minutos, se precisar de um pouco mais, a gente cede, mas acho que 5 minutos tá bom. Minha Zida falou que é urso. Ai, que gostoso. De manhã, eu sento, fico sentada bem na porta. Aí eles vêm, eles se jogam assim, ó, em cima de mim, e eu abraço por detrás. Coisa boa. Onde que fica? Qual que é a SEI? Que SEI que é? Nosso SEI, o meu da Lucimara, a Lucimara é a minha coordenadora. SEI Irmã Angélica fica na Vila Inhocuné, aqui na Zona Leste. Do ladinho da Coab. Conhece? Não conheço, mas é uma bem fácil referência. chegar aqui, é bem fácil chegar aqui. Todos estão convidados a nos conhecer quando quiserem. A gente não vejo a hora de borboletear por aí. Por enquanto, eu só estou borboleteando aqui na escola. Vamos lá, gente. Então, vamos ver o formulário.
Maura, você quer fazer alguma pergunta? Ah, não, acho que foi sem querer. Ela colocou a mãozinha. Pessoal, quem for acabando, dá uma sinalizada para a gente no chat, para a gente ter uma ideia aí, tá?
Joia, gente. A Alessandra já escreveu que terminou. Vamos ver se dá mais 2 minutinhos. A gente... Joia. A gente começa às 18. Você está sem som, Bia. Bia, você está sem som. Não, ela não estava falando com a gente. Podemos? A Cida está rindo, precisa com o telefone, e alguém falou, Bia, você está sem som. Eu falei, não, ela não está falando com a gente. A gente não combinou de voltar às 18, gente. Tem muita coisa, né? Vocês sabem como é a vida. Então, eu aproveitei para fazer uma mensagem aqui rápida. Eu achei que você estivesse falando conosco. Ai, pois é, que pessoa mal educada, porque eu não estava. Ai, coisa, né, gente? Você sabe que isso tá um problema, né? A gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Isso não vai ser bom. Dizem que é isso, que no futuro quem vai se dar bem são os hiperativos. Porque está tudo acontecendo de um jeito que só quem consegue fazer 5 mil coisas é que vai conseguir viver. Eu não quero isso, não. Quero ser subativa, não sei como é que chama isso. Hiper subativa. É que nem ler, né, gente? Tem um problema hoje, porque eu dei aula em faculdade, Teca dá aula faculdade ainda, volta e meia, Teca, eu não sei se você vive isso, não sei aqui também quem dá aula para adulto, mas muitas vezes indicava, né, faculdade tem muitos textos e tal, e falava assim, aí, gente, leram? As pessoas respondiam, eu dei uma lida. Assim, não, você leu? Dar uma lida não é ler. E hoje está todo mundo dando uma lida, porque não dá tempo, porque tem que fazer 5 mil coisas, aí você dá uma lida. E que camada que você vai quando você dá uma lida? Que camada que você vai quando você lê um texto, né? Então, várias vezes ensinando a aluna a ler. Lê uma vez, lê 2 vezes, anota, grifa. Ninguém sabia nem fazer isso, grifar, anotar. Mas é isso. A gente também teve que se acostumar. Ninguém anota mais. As pessoas tiram o celular da lousa, tiram foto da lousa. Né? Conforme a gente vai escrevendo, elas vão tirando foto. Se elas leem essas fotos depois, não sei. Então. Porque quando você está escrevendo no caderno, você já está memorizando, né? Enfim. Pois é. Tudo isso para justificar que, enquanto estava no intervalo, estava escrevendo uma mensagem, dando uma lida em alguma coisa. Eu também. Um monte de mensagem aqui, pode ir. Bora lá, gente. Vamos lá, que a gente está indo para a segunda parte do encontro.
que foi o outro bloco de perguntas, né, colocadas no fórum, que diziam respeito ao acolhimento dos momentos de transição. Então, uma questão presente também no fórum foi, como é que a gente faz o fechamento? Como é que a gente vai fechar esse ano? Como é que a gente ajuda as crianças nessas passagens que elas precisam fazer, da creche para EMEI, né, da EMEI para EMF, dentro da própria EMEI, de um ano para o outro. Então, aqui a gente organizou as respostas que vocês mesmos foram trazendo, né, e que a gente achou muito bacana de dividir. Então, foram trazidas, né, ideias como vídeos de criança para criança, as crianças contando como que é a escola para as crianças que vêm da creche. Isso é sempre muito legal, né? A voz das próprias crianças apresentando o lugar para aquelas que estão chegando. Eu adoro essa ideia e acho que a gente está colocando a criança num lugar muito importante ali, né? De quem pode apresentar para aquele que está chegando. E deixando de um jeito que ele pode falar das dores e das delícias, né? Das delícias de viver aquele espaço, aquilo que ele deseja, que ele acha que leva como marca, e aquilo também que ele não gostava tanto. É bonito também, né? Entrar nas agruras. Editar um vídeo apresentando os espaços da escola, né? Então, as crianças se aproximarem do espaço por um vídeo, já que não podem ir até lá, e vão conhecendo as imagens, pelas imagens. O drive-thru, para despedida e encerramento, a ideia de, nesse drive-thru, dar uma lembrancinha, pode ser uma semente, um livro, mas alguma coisa que a criança está levando daquele espaço com ela, né? Da creche ou da EMEI, que está levando para ela plantar. A semente é sempre interessante porque tem essa ideia da vida, né? De algo que cresce, que permanece. Tem uma experiência bonita também, que é de levar, né, para crianças que ficam na EMEI, por exemplo, crianças que vão de uma série para outra, elas podem levar a semente, plantar em casa e no ano seguinte voltar para a EMEI com o seu vasinho ali para plantar num canteiro junto com todos os outros, né? Canteiro, quando é possível ter um canteiro, se não tem um canteiro, ter uma caixa, alguma coisa que ali vira a plantação comum. Organizar fotos de 2019 das crianças que vão para EMEI para fazer um filme e enviar para as famílias, também as imagens, as fotos. Reunião que tenha como propósito ter informações, reflexões de como devemos proceder nesse final de ano em relação às crianças que irão para uma nova unidade escolar e para as crianças que ficam. Também esse momento de conversa, né, de aproximação com as famílias, do que se espera, né, do que permanece. E aqui a gente entra, então, nesse campo da gente falar um pouco sobre a importância das passagens, dos fechamentos e ritos. Né, os ritos de passagem, eles são celebrações carregadas de caráter simbólico, capazes de significar transições. Então, a gente gosta muito dessa ideia de demarcar um momento vivido. Eles demarcam uma fase, um período da nossa vida. E isso tem algo que está muito ligado a crescimento. A gente vai demarcando com as crianças esses momentos que vão representando fases novas, que vão representando aquilo que eu passo a fazer, que eu sou capaz de fazer, um outro lugar que eu ocupo, né? Muitas crianças que eram as mais velhas num lugar e que depois mudam para uma escola que elas passam a ser as mais novas. Então, os ritos ajudam a significar essas passagens. E aí, o que é possível fazer? O que é um rito? Que eventos são esses que compõem um rito? São esses que produzem, de alguma forma, marcas identitárias importantes nas crianças. E vão ajudando justamente a ela se conectar com o que a gente chama de herói interno, né? Que é aquela identidade ali interna, né? O eu interno, vamos pensar desse jeito, que é aquele que potente, né, que ajuda, que permite acessar as próprias potências e subsidia a capacidade de enfrentar novos desafios. Então, o rito ajuda as crianças a reconhecer e identificarem suas marcas identitárias, que são aquelas forças que a gente tem, né? Eu me conecto, me sintonizo com as minhas forças, que me ajudam a enfrentar novos desafios. Essa imagem que a gente colocou aqui, que é uma imagem também muito simbólica, né, que é um artista
argentino, radicado no Uruguai, o Troche. São imagens incríveis, vale a pena conhecê-lo, a gente já vai trazer o nome no próximo slide, mas tem essa assim que é muito bonita, né, que são várias pessoas ajudando a alçar voos, né, ficar mais alto, alçar voos, acho que tem outras possibilidades de interpretação aqui também. Enfim, esse processo, né, que a gente está nomeando aqui dos ritos, dessas passagens, tem um elemento importante que é a ideia das memórias e das expectativas. Quer dizer, aquilo que eu deixo como marca e que eu fiz uma marca nesse lugar, que diz respeito a um percurso vivido, e aquilo que eu projeto como futuro, e aquilo que eu projeto como desejo e como expectativa. Então, é essa ideia de eu deixar uma marca e de levar algo para o outro lugar, né? Então, o passado e o futuro se entrelaçam na construção de narrativas, essa possibilidade de acessar experiências vividas e saberes construídos, ao mesmo tempo em que projetam suas expectativas e desejos em relação ao próximo ano. É um tempo que se abre, por isso essa ideia dessa estrofe da música Tempo Perdido, do Legião Urbana, que é uma música muito conhecida, né, que diz que todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo, né? Acho que também dá um sopro aí de esperança, né, de pensar em algo que se abre, que nos traz todo o tempo do mundo. Então, nesse campo das possibilidades, do que eu levo, o que eu deixo, a gente trouxe aqui algumas sugestões. Então, o rito, assim, o que eu deixo na creche, o que eu deixo na escola, né, na e-mail, o que eu deixo nessa série que eu estou nesse ano, nesse grupo, e o que eu levo. A gente pensou num drive-thru também, né, de tesouros, e aí são ideias, né, gente? A gente foi espalhando possibilidades. Um tesouro para determinado grupo pode ser uma lupa, né, que é um símbolo de investigação, a pedra ou flores secas, quer dizer, aquilo que traz a força da natureza, né, o meio natural. Livro, um bloco e uma caneta, as crianças estão em pleno processo, né, de começar a registrar, a escrever, a desenhar, né, então também ter algo que acompanha a criança nesse símbolo de expressar pensamentos, expressar suas ideias. Camiseta com desenho das crianças, também é algo que está no corpo, que fica como um símbolo. Papéis coloridos. Aquela árvore que é muito inspirada naquela que a gente apresentou aqui uma vez, da Yoko Ono, a árvore dos desejos, mas aqui seria uma árvore virtual, né, que faria ali também com os desejos pendurados. Colcha de retalhos, em cada criança traz um retalho para a escola, e a escola é que se ocupa de fazer a costura e transformar os retalhos numa colcha, e esses retalhos podem ir com o grupo e podem ficar também, né? Esse então pode ser a colcha que eu deixo, meu retalho que eu deixo na escola, para outras crianças usarem, é a minha marca, ou aquela que vai junto. A foto, né, que a gente viu no anterior também é sempre muito bacana, a imagem do grupo. Jogos, memória, trilha, também com imagens ou de desenhos ou das próprias crianças. E álbuns também com as preferências do grupo, né, que tem ali a memória, a identidade do grupo. Aqui a gente trouxe mais uma imagem do Troche, que é esse ilustrador, que aqui a gente queria deixar para vocês também como uma referência. E essa imagem muito significativa também de percurso, né, de algo que eu olho para trás e vou para frente, né? Também tem fazendo meu futuro aqui, né? Tenho a frase também do construindo caminhos enquanto caminha. Eu acho que é isso um pouco que a gente faz, né? Bom, não sei se eu acelerei muito, mas vou aqui. A gente está bem no finalzinho mesmo do encontro. Talvez a gente pudesse terminar esses slides e abrir para circular um pouco mais agora a palavra no final. Mas com essa ideia, né, desse segundo bloco, de trazer essas preocupações e apreensões com os fechamentos, com as passagens, a gente quis trazer um pouco mais da ideia dos ritos, do que eu deixo, do que eu levo, de ideias, e terminar com essas considerações finais, né? Como a gente tem, aliás, quase como as principais condições que a gente tem visto para enfrentar esse momento e pensar na reabertura,
na necessidade da informação e da atualização muito regular, com muita frequência, o respeito aos protocolos, então aqui não tem relaxamento, né? Aqui é o contrário, eles muito, não só presentes, como treinados, uso da máscara, o distanciamento, higienização das mãos, o planejamento, conversa e escuta, né? Nessa linha do acolhimento para todos, e aí quando perguntam, teve uma colega no primeiro encontro que falou para a gente, quem nos acolhe, né? Porque eu estou acolhendo tanta gente, quem me acolhe? E acho que a gente pode se acolher aqui também. Esse é um grupo que está terminando agora, mas acho que a ideia, né, e o legado é da gente ir se organizando mesmo, né, como se reconhecer ali como grupos que a gente precisa do outro para pensar junto num momento como esse. Eu acho que esse pleito, né, de ter os grupos, de alguma forma se organizar para que se mantenha presente e aceso na vida de vocês. Né, para planejar junto, pensar sobre eles, a escuta, a conversa entre vocês, porque é isso que vocês têm que fazer o tempo todo. Ouvir a todos os educadores, né, educadores de modo geral, a cozinha, a limpeza, as professoras, todos que fazem a escola acontecer, as famílias, né, também por fim, que é outra orientação e que é muito importante. A segurança e a confiança das famílias passa muito pela conversa, a comunicação e a orientação que é feita por vocês, né? Cada passo que se dá, muito conversado, né? Muito compartilhado. E por fim, gente, aqui em negrito, tem algo que é o que a gente tem vivido, né? E tem ouvido também de vocês, que é o quanto que a experiência vivida supera uma representação que a gente tem, né? Em antecipação dos fatos. Quer dizer, tem o medo presente, tem questões, né, ainda de insegurança, mas acho que ir viver a experiência, com esse amparo todo que a gente está falando aqui, tem ajudado, tem superado uma representação. Quer dizer, a experiência traz uma percepção maior de segurança do que a nossa representação social, né? E por fim mesmo, esse nosso último slide para a gente descompartilhar aqui né, a tela, o que essa imagem revela, quer dizer, a gente achou que é o mesmo ilustrador e achou que essa imagem dele também nos ajuda a fechar aqui esses momentos com vocês e a dar mais força para a gente viver o retorno, né? E o que ela revela para vocês, o que essa imagem diz? Hoje eu estou tagarela, mas vamos lá. Me perdoem os colegas. Eu concordo muitíssimo com a frase anterior, e rebato, não de forma agressiva nem negativa, eu uso a palavra rebater, mas quando alguém fala para mim assim, você como diretora, quem te acolhe? Eu na gestão, eu tenho que fazer muita pesquisa, eu tenho que ler muito, eu tenho que procurar ser otimista, eu procuro caminhos para me fortalecer. E quando eu levo tudo isso para a minha equipe e eu vejo que todo o meu esforço valeu a pena, eu já fui acolhida. É um acolhimento inverso. É um acolhimento onde eu dou e recebo. Então, quando eu vejo que a minha equipe está fortalecida, que está todo mundo trabalhando, está todo mundo estudando, está todo mundo na garra, porque eu também estou, isso me fortalece. Então, assim, quem é que me fortalece? A minha equipe. E aí, quanto à imagem, eu me vejo nessa imagem. Porque, por mais que a gente estude, eu estou rindo porque é uma situação bem engraçada. A gente acha que sabe tanta coisa quando chega nessa era agora da informática, né, dos recursos, a gente não sabe nada. A gente precisa daquele que é menor, mais novo.
né? Quantas vezes eu liguei para o meu sobrinho de 13, 17 anos, a tia Cida precisava de uma ajuda de vocês, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? E e ele é danadinho, ele vira para mim, mas de novo, tia Cida, você não entendeu ainda? Então, eu vejo nessa imagem que a gente leva e a gente traz, e a gente leva e a gente traz, como na imagem anterior. A gente está sempre em crescimento, a gente parece que envelhece, mas a gente tem que voltar lá atrás e perceber que, ou melhor, a partir daqui nós estamos num outro crescimento. Eu me senti no começo da pandemia a pessoa assim, semi-analfabeta. Sabe aquela pessoa assim que, eu falei, meu Deus, eu não sei fazer nada, e agora? Como que eu vou me virar? Como que eu vou passar para a segurança para os pais e para a equipe? Tive que correr atrás. É isso aí. Muito bom, Cida. Muito obrigada pela contribuição. É boa, importante essa imagem que você fez do semi-analfabeto e dos mais jovens. Eu também fiz vários. Diz que sobrinha, diz que filha. Pelo amor de Deus. É isso aí. Quem mais, gente? O que acontece com esse grupo que está tão silencioso hoje? Vai, Josiane, vamos lá. Olhou para a câmera feliz agora, pode falar. Tá sem microfone. O microfone aparece que está funcionando, mas a gente não conseguiu te ouvir. Quer tentar de novo? Está com alguma caixinha de som, algum fone ligado? Olha lá, vai chamar alguém. Enquanto ela não fala, gente, alguém quer falar? Vai chamar o filho de 5 anos. Vai chamar o filho. Enquanto ela procura aí, eu gostaria de falar também um pouquinho que essa questão da gente ser acolhida, eu me sinto assim, quando vou para o SEI, quando eu vou para o plantão, quando eu encontro uma criança na rua e a criança olha para mim e fala, oi tia! A gente é acolhida naquele momento, porque mesmo com a máscara, ele consegue reconhecer a gente, né? E vem e abraça, e a gente abraça, eu digo com um abraço seguro, que sempre eles vêm para abraçar a nossa perna, né? Na realidade, né? Que a gente é tão grande perto deles, né? E eu fico acolhida nessa situação, né? Ainda até mandei mensagem para a Cida, falei que hoje eu estou cheia de energia positiva, né? Que eu estive lá e eles vieram me abraçar, né? Da forminha deles, do jeito deles, teve um que falou não, 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 o tempo inteiro, mas a gente se sente acolhida nessa situação, né? De saber que o outro reconheceu você. Isso é muito importante para a gente nesse momento, né? É um carinho muito grande, né? Que eles transmitem para a gente. E as crianças estão precisando muito da gente, né? A gente está falando dessa energia boa e elas estão precisando muito da gente. Então, é por isso que esses momentos são importantes para a gente se fortalecer com as condições, com a energia, com a segurança para pensar nesse retorno. Tem aqui uma fala no chat também da Paloma. Não sei se ela quer falar ou se só deixou no chat mesmo, Paloma. A grandiosidade das crianças, como são fortes, como tantas vezes cuidam de nós. Essa criança potente, né? Parece uma sombra muito potente. Eu acho que essa é uma palavra boa também para a gente pensar na criança. Creche, escola, lugar de potência. A gente não pode despotencializar ninguém, né? Todo mundo, professores, todo mundo tem que pensar que há um deslocamento naquele ano, né? Para onde eu fui, né? A gente começar o ano pensando o que a gente quer investigar, o que é que a gente quer aprender esse ano, o que a gente precisa melhorar esse ano. É isso que a gente, né, não pode parar de rodar.
só no chat mesmo. A Paloma escreveu. A Josiane está tentando, coitada, mas ela não está conseguindo. Não tá. Ela tentou de novo agora. Então, escreve, Josi. Escreve, a gente fala. É o jeito. É. Eu acho que ela vai querer compartilhar nossa experiência de ontem e hoje. Qual foi? Aqui a Carla estava contando, mas conta um pouco mais então, Carla. Então, nós somos parceiras de apresentação hoje, ontem e hoje, na verdade. E aí apresentamos para todas as unidades da rede parceira. Foi muito bom, a gente se aproximou bastante nesses dias, né? Nós duas, as coordenadoras, uma ajudando a outra a montar a apresentação. E são elogios, né? As pessoas gostaram muito de saber das nossas ações, que às vezes a gente fala assim, nossa, são tão pequenininhas, né? Mas como aos olhos de outras pessoas elas se tornam grandes. E aí foi muito inspirador, assim, eu saí muito feliz, a Jo também, né? Acho que agora o áudio dela vai entrar, ó. Vai dar certo. Vamos ver. Tenta aí, Josi. Fala alguma coisa. Testando. Ixi. Caiu de vez. É isso, é o que a gente está vivendo. Caiu. Mas que bom, Carla. Bom te ouvir. Que bom que foi, né, experiência boa, assim, de ter participado. Que coisa muito bom, muito bom. Bom, gente, a gente está encerrando aqui nosso encontro com aquela imagem bonita que vocês trouxeram aqui algumas ideias. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Esse grupo tão falante, calma, gente, que eu vou organizar a vez de vocês falarem, porque está muito confuso, todo mundo quer falar tanto aqui, né? As poucas que estão com a câmera, a gente percebe que estão ligadonas. A outra Aparecida está aí, uma vontade de falar, mas não fala. A Carolina também. Dá uma vontade de ouvir vocês. E as que estão com a câmera desligada, a gente vai ficar nessa frustração. O Aparecida, aproveita o nome, aparece, mulher. Faça como Olha, você nos representou hoje. Vamos lá, ajuda aí. Então, assim como vocês, as crianças nos fortalecem, né? Eu acho que nos acolhe também. Mas eu acho que assim, a segurança e o acolhimento, eu acho que foi aqui nessa formação do Avisalá, que eu e a minha coordenadora Tereza, nós nos sentimos muito acolhidas e nos deu segurança na construção do nosso protocolo, de passar para as professoras, para o grupo de apoio. Então, assim, eu acho que o acolhimento que nós recebemos de vocês foi muito importante e nos deu muita segurança. Então, assim, a partir do momento que nós começamos a fazer essa formação, nós nos desvencilhamos um pouco dos medos. A gente estava muito angustiada, as professoras falavam alguma coisa, aí a gente tremia também, ficava ansiosas, meu Deus, então como é que nós vamos fazer? A partir do momento que nós começamos aqui na formação, foi ficando mais tranquilo, nós fomos assimilando, montamos a comissão também foi nos ajudando na construção do protocolo, passamos para o grupo de professores. Também, de vez em quando, a gente sentia assim, meu Deus, acho que elas também estão achando que nós somos visionárias, que nós, né, estamos sonhando. Mas nós ficamos muito tranquilas. E agora, no finalzinho, a gente está sentindo também que elas também estão mais seguras, querendo voltar, querendo, sabe, abrir a escola, se preocupando com as crianças. Não que elas não se preocupassem, mas com muito medo. Elas estavam com muito medo. E agora estão mais tranquilas. Então, assim, a imagem, a criança nos fortalece, me acolhe muito, me fortalece, né? Da onde a gente tira a força? Das crianças e o grupo também de professores. À medida que a gente lança a ideia, que eles compram, que eles trabalham, que a gente vê que elas estão motivadas, se sente acolhida e se sente forte também. Então, é isso, olha... Eu estou muito feliz de ter participado dessa formação, né? E a nossa comissão também, ela está ativa, está nos ajudando bastante.
E não deu tempo de passar tudo para os professores ainda, porque a gente está em doses homeopáticas, né? Mas, assim, elas estão recebendo muito bem e também estão ficando muito seguras a partir disso, da nossa segurança também, né? Que a gente se sentir acolhida, protegida, né? Fortalecida. Então, é isso, gente. Que bom, olha só quantas coisas boas que você trouxe, muito bom, que bom que você falou que abriu o microfone, acho que essa que você trouxe é muito importante, assim, a gente está em outro momento agora. Do ponto de vista da saúde, as coisas não avançaram, né, a gente está vendo a epidemia, está ruim, não está bom, né, mas a gente está em outro lugar em relação ao nosso conhecimento sobre a doença, ao nosso conhecimento sobre abrir a escola de uma forma mais segura. E isso não é pouco, né? Dentro de uma pandemia, acho que a gente avançou muito. E é disso que se trata. Acho que elas estão, né? Falavam que vocês eram visionárias, né? Mas estão com uma outra experiência em relação à segurança e ao medo. Acho que esse é um ponto muito importante. Tá bom, gente. Então vamos lá, vamos encerrar esse ciclo com aquela. Eu estava brincando no outro grupo que eu falei assim, gente, chegou a hora da gente falar Feliz Natal. Olha que coisa boa. Chegou a hora da gente falar Feliz Natal nesse ano. Isso não é uma coisa, é bom, vai, é bom. Enfim, mas desejo um excelente final de ano para todas, com que a coragem permaneça aí dentro de todo mundo, né? Que a gente ativas, continuem pensantes, continuem acolhedoras, que vai dar. Muitos abraços de urso para todas nós, né? E que seja um excelente retorno, muito seguro, uma experiência muito positiva para todas. Sigamos, gente. Força aí para todo mundo. Tchau, obrigada. Gratidão mesmo. Obrigada, Aparecida. Ah, que legal, o chat está super gostoso, gente. Estou vendo aqui o chat. Obrigada a vocês também. Muito bom. Jéssica. Bom retorno para todos. Bom retorno, Cida. Bastante tchau, saúde e segurança, tá? A gente se encontra por aí, gente. A gente se encontra, é isso aí, né? Tchauzinho. A ideia é essa. A Alessandra escreveu aqui também que a esperança venceu o medo, pelo menos aqui. Eu achei muito legal. Muito bonito. Legal, Ale. Bom. Vamos lá. Beijo, gente. Um ótimo Natal, um ótimo final de ano e um bom retorno.